Ah, tem duas coisas aí, hein? Tem duas. Pesado, hein? Pesado, pesado, hein? Ô, rapaz. Senhor Mani, segura só um pouquinho que eu vou perguntar pro Facinca, que o Facinca não conseguiu fazer pergunta lá pro Claudinho. Deixa eu começar com ele, eu já vou em você. Facinca, e aí, hein? É o Real Madrid brasileiro, o Flamengo? É isso tudo mesmo? Por essas e outras atitudes que ele às vezes acaba não indo para uma seleção brasileira, que ele bate e volta da Europa para cá, que ele quer exigir estátua no mesmo nível do Zico, sem ter o tamanho da dimensão do que é ganhar uma estátua num clube, do porquê que se ganha uma estátua num clube. Não é só com gols e títulos, é com atitude. E quando você se coloca numa condição maior do que todos os outros que estão em volta, até porque tem que avisar o Gabigol que o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, né? Eu acho que nenhum jogador do Palmeiras trocaria a Libertadores para ser campeão brasileiro na temporada, né? E tendo sido eliminado no Maracanã e com o grande rival ganhando a Libertadores dentro do Maracanã. Acho que no Palmeiras ninguém trocaria por isso, né, William? Que estocada, hein, Fábio? Que estocada. Tá com o Facinca nessa? Fábio Luciano ou seu Hermani? Luciano. Vai, William, Peraí, assim. eu acionei, acho que tá dando problema. Fábio Luciano tá ouvindo a gente, Fábio? Sim, É tô Fábio ouvindo, tô Luciano, ouvindo. não Fábio Sormani, Então, vamos lá. Fábio Luciano. Vamos lá, Ouviu aí? vamos lá. Ouvi. William, no momento de comemoração, assim, ontem foi um dia especial pro Flamengo, né? Então, assim, quando você conquista um título, você pede estátua, você fala que o clube que você joga é o Real Madrid brasileiro. Enfim, o Gabigol fez uma live junto com o Diego também, né? Citando nomes de outras jornalistas, enfim, pessoas que acabaram criticando o Flamengo em algum momento. E assim, a gente tem que relevar muita coisa que é falada. A única coisa que eu vou pegar nessa colocação do Gabigol é que eu fico feliz pelos jogadores brasileiros terem prazer de jogarem aqui no nosso país. Então eu vou levar não só o Flamengo, mas como o Felipe falou, o Palmeiras, o São Paulo, o Internacional, que fez uma grande campanha. Então, assim, o objetivo de um atleta, ele era, 100% das vezes, era focado no exterior, né? Então, assim, o jogador queria jogar 3 jogos aqui e ir para o exterior. Isso ainda acontece. Mas eu acho que esses jogadores que criam um pouco mais de bagagem e que estão vivendo esses momentos de conquistas, como o Flamengo viveu no Brasileiro, como o Palmeiras viveu na Libertadores, têm-se o prazer de permanecer aqui. Então eu não vou levar em consideração isso em respeito ao Flamengo, que eu tenho muito. Eu acho o Flamengo uma instituição incrível, agora estruturada, uma instituição que não deve nada aos seus jogadores, que oferece o melhor, né, de que um clube pode oferecer no seu país, mas como outros clubes também têm essa estrutura e são gigantes no cenário nacional. A única coisa que eu me pego nisso é que temos um jogador como o Gabigol, como o Everton Ribeiro, como o Bruno Henrique, como a Arrascaeta, que talvez poderiam, né, ter convites para jogar no exterior e preferem ficar no Brasil pela estrutura que lhe é oferecida, pelo salário que lhe é pago. Então isso é uma conquista do nosso futebol. O resto, para mim, é comemoração, é falar um tom acima do que é necessário e devido. E acho que passa um pouquinho pelo momento de euforia, de alegria que esses jogadores passaram pela conquista ontem. Mas, ô professor, você acha que qualquer jogador, você pega aí, por exemplo, Bola de Prata e tal, jogadores, qualquer jogador trocaria o seu clube para jogar pelo Flamengo nesse momento? E aí, vamos lá, os do Palmeiras, o Cicano citou aí, do Palmeiras, do Grêmio, eles fariam essa troca? Não, e aí que tá o problema dessa frase, né? O qualquer, generalizar. Essa frase é perigosa até em relação ao Real Madrid. Será que todo jogador do Barcelona trocaria o Barcelona pelo Real Madrid? O Piquet garanto que não. Em relação ao futebol europeu mesmo, será que o Real Madrid é tão unanimidade assim diante de um Bayern de Munique, de um Liverpool? Claro que não. Então tem muito do momento. Eu acho que eu entendo que o momento do Flamengo é muito bom, como em algum momento todo atleta profissional preferiria jogar no São Paulo, pela estrutura, ou no Corinthians por um curto período, ali de 2012 para 2013, Sim. Sabe? Essas coisas mudam muito, o Fábio tá aí e sabe, o jogador de futebol se comunica, tem momentos que é melhor trabalhar em um lugar, momentos que é melhor trabalhar no outro. Ninguém nega a grandeza do Flamengo, mas para reafirmar a grandeza do Flamengo,
você não precisa espizinhar os outros. Exatamente. Até porque nesse momento você também tem um Palmeiras bastante atraente para o profissional, atrativo para o profissional, por que não? O próprio Atlético Mineiro está formando uma grande equipe. Então eu entendo o espírito do que falou o Gabigol, mas na hora que ele é excludente dessa maneira, ele começa a cutucar os outros. Eu acho que essa frase não é verdadeira nem em relação ao Real Madrid. Tem gente que não trocaria o Barcelona pelo Real Madrid, tem profissional que não trocaria um grande do momento, um Bayern, um Liverpool. E aí você pega da Espanha para a Europa. É isso, eu entendo o espírito do que ele quis dizer. Mas é muito definitivo dizer que é só o Flamengo. Não é só o Flamengo, a gente sabe disso. O Flamengo tem seu apelo, tem sua força, isso é do próprio Flamengo. O momento do Flamengo é muito bom, mas na medida em que ele exclui todos os outros, aí dá barulho, aí dá polêmica. Ô, professor, e sem contar uma coisa... Ô, Sormani... William, rapidinho. Pode falar, Facinho. Sem contar uma coisa. O Real Madrid é o maior vencedor de títulos internacionais do planeta. E, obviamente, do país dele também. O Flamengo não é o maior vencedor de títulos internacionais aqui da América do Sul e muito menos do Brasil. Seria o São Paulo ou o Santos. Ou São Paulo, no caso, que é tricampeão brasileiro e do mundo. Então, em termos de história, se tiver que ter um Real Madrid no Brasil, é o São Paulo. Em termos de momento, o Real Madrid não é o melhor clube da Europa. Então, o Flamengo, se ele quiser ser o melhor time do momento, não deve se comparar com o Real Madrid. Então, são duas gafes de uma mesma frase. Sormani, você falou aí na hora, pesado, hein? Coçou aí o queixo. E aí? É porque eu fico pensando também, Sormani, assim, se o Flamengo é o Real Madrid, quem é o Barcelona? Quem é o Atlético de Madrid? No cenário europeu, quem é o Bayern do Brasil? Você tem resposta para isso? E a gente teria que jogar para a América do Sul, né? Eu entendo o que o Gabriel falou. Eu muitas vezes sou um ser hiperbólico, né? Como ele foi nessa frase. É uma hipérbole, não passa de uma hipérbole, entendeu? Todo mundo quer jogar todo mundo quer... A gente fala assim, pô, o cara é um cracaço, esse gol foi um golaço. Muitas vezes não é um golaço, não é um craque, mas é uma hipérbole só para reforçar aquilo que você está sentindo e que no momento de euforia, de alegria, você não consegue se conter. Exato. e colocar a frase no seu devido lugar. Eu vi dessa maneira. Uma hipérbole. Claro que nem todo mundo quer jogar no Real Madrid. Claro que nem todo mundo quer jogar no Flamengo. Mas a maior parte quer. A maior parte quer. E quando você tem a maior parte querendo isso, dentro da minha análise, então você pode lançar a mão dessa hipérbole. É legítimo. Olha, todo mundo quer jogar no Real Madrid. Todo mundo quer jogar no Flamengo. O Flamengo é hoje o objeto de desejo de todo jogador, gente. Não adianta. A estrutura que o Flamengo tem, salários em dia, morar no Rio de Janeiro. Eu morei 3 anos lá. Eu sei como é que é morar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade espetacular, gente. Quem não morou lá não sabe o que é o Rio de Janeiro. Eu não sabia, eu não conseguia dimensionar o Rio de Janeiro. Já tinha ido lá, a trabalho, a passeio. Tinha uma tia que morava lá, eu ia lá visitar. Na verdade, ela morava em Niterói. Eu atravessava a Balsa em 74. Aí eu ia lá na Avenida Nossa Senhora da Habana, tinha uma loja de música chamada Modern Sound, que era uma das poucas lojas no Brasil que vendia discos importados. Então eu comprei vários discos de rock lá. Era um prazer estar no Rio. Mas era uma coisa assim muito, muito fugaz, muito rápida. Agora, morar lá, você consegue dimensionar. Rio de Janeiro é demais, cara. O Rio de Janeiro é demais. E esses caras que vão morar no Rio de Janeiro, esses jogadores de futebol, que vão jogar no Flamengo, que são tratados como reis lá naquela terra, que é maravilhosa, não à toa, ganhou esse apelido, esse adjetivo de cidade maravilhosa, o cara fica extasiado. Fica extasiado. É o time com a maior torcida do Brasil. É o time que mais tem mídia no Brasil, talvez aí junto com o Corinthians, né? Aí eu colocaria o Corinthians junto. É o time que tem a melhor estrutura do Brasil hoje. A melhor estrutura é a do Flamengo. Pô, é um time milionário. Contrata quem quer. Ganhou a Libertadores no ano passado, é bicampeão brasileiro agora. Mesmo com os dirigentes batendo cabeça e fazendo bobagens, o Flamengo ainda ganha o Campeonato Brasileiro.
Os dirigentes fizeram tudo errado, fizeram de tudo para o Flamengo não ganhar o campeonato. E ele ganhou. Isso mostra a força e a grandeza da agremiação e desse elenco. Se o Flamengo tivesse tido nos seus dirigentes o mesmo comportamento que teve no ano passado, o Flamengo teria feito neste ano, desse ano que eu digo, né, nessa temporada, o que fez na temporada passada. Ou seja, ganhava de novo o campeonato com 16, 17, 20 pontos em relação ao segundo colocado. Essa é a distância do Flamengo para os outros times aqui no Brasil. Ah, mas o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Verdade, parabéns ao Palmeiras. Mas eu acho que foi muito mais uma perda do Flamengo do que uma conquista do Palmeiras. Porque se o Palmeiras, se o Flamengo não tivesse errado... Agora vai. Desculpa. Não, peraí, deixa eu só terminar. Peraí, pelo amor de Deus. O Flamengo pelo amor de Deus, não preciso nem terminar de falar, pode seguir. Pode seguir, depois dessa eu até me retiro. Não vou nem me meter nisso. Vou demorar 2... Tá bom, vai, fala, pronto. Vai, toca o barco. Obrigado, viu, Vazigani? Obrigado, viu? Vai lá. Ó, você fez a entrevista com o Claudinho sozinho. Espera um pouquinho. Falando, depois dessa segue o barco.